Contamos a história, né? 1-0 lá, 3-1 aqui. Agora, a pergunta que fica é exatamente, bom, por que números tão expressivos pró-Remo? Hoje, o jogo não acontece num gramado de qualidade. Aliás, hoje de manhã falamos com Matheus Raimundo, me parece. Matheus Raimundo, né, Gomide? Minha cabeça não lembra das coisas. Grande figura. E ele é bom, viu? Bom. É bom profissional. Ele participou com a gente Não hoje. indicar profissional ruim pra você. Como é que é? Não indicar um profissional ruim pra você. Não, você nunca. Aliás, todas as suas indicações são excepcionais. E ele falava hoje da possibilidade de um gramado que não favorece, etc e tal. Num gramado que não favorece, Gomides, time mais pesado, time mais leve, muda alguma coisa, o estilo de jogo do pesolano pode enfrentar dificuldades. E o Remo, Gomide, a bola rola logo mais, 9h30 da noite, a Copa do Brasil. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde, Everton. Boa tarde para quem está em casa nos acompanhando aí. Uma ótima terça-feira a todos. Everton, realmente a questão climática em Belém pode... Todo fim de tarde chove lá, né, mano? Sim. Impressionante. Este jogo aí que estamos acompanhando as imagens, que é o do brasileiro da Série B do ano passado, um bonito gol aí do Vitor Andrade, cruzamento aí do Thiago Enes. O gramado estava um pouco fofo, mas não estava como, por exemplo, em alguns jogos dessa temporada em que o Remo atuou no Baenão. Sem chuva, é um bom gramado, bem nivelado, a bola dá para tocar a bola bem, um pouquinho mais fofo, né, por conta da umidade, mas não dá para usar como uma justificativa, se não estiver chovendo. Caso, não sei como está o clima lá em Belém do Pará hoje, mas caso estiver... Previsão de chuva, o André está me falando aqui, o homem do tempo, o André Salles. Pois é, aí pode ser um complicador, mas aí é um complicador para ambas as equipes, né, Everton? E até porque o Gris vai trazer um pouco mais aí no Mesa Tática Sicredi a respeito do Remo. Não é um time também de muita ligação direta, é um time que gosta de colocar a bola no chão, tem ali alguns comportamentos explorando muito a questão das laterais. Então, se chover, vai prejudicar as duas equipes. E é claro que o jogo fica ruim para quem está assistindo. Pode ser um jogo monótono, né? Com tantas bolas longas, tantos cruzamentos, enfim. Mas o Cruzeiro tem uma superioridade. Até perguntei aqui pro Gris se ele falaria mais a respeito da parte ofensiva ou defensiva do Remo. Ele falou que focaria na parte ofensiva. Não sei se já vamos entrar no comentário mais geral do jogo. Já. Mas fazer a nossa saladinha aqui. Eu acho que pode ser um jogo em que o Cruzeiro possa fazer a diferença usando muitos lados do campo. Por que eu digo isso? O Remo joga ali num 4-2-3-1, 4-4-2, mas usa muitas marcações individuais, né? Os pontas do Remo são responsáveis para marcar os laterais do time adversário. E aí o que acontece, pelo menos nos jogos em que assisti, algo que me chamou a atenção, é que, por exemplo, vamos imaginar que o Cruzeiro esteja atacando pelo lado direito, né? E aí hoje esteja caindo por ali o Vitor Leque, vamos pegar a escalação do último jogo. Aí o Vitor Leque está ali como ponta, o Leonan vai ficar mais responsável pela marcação do Vitor Leque. Aí tem o Rômulo que atua como lateral direito. Aí o Rômulo está atacando, o ponto esquerdo do Remo está ali marcando o Rômulo. Quando isso acontece, o ponta do lado contrário do time do Remo, geralmente ele não volta tanto, mas isso é algo proposital, por quê? Porque se o Remo recupera a bola, já tenta colocar esse ponta rápido em velocidade. Só que, se o adversário consegue fazer essa bola sair da direita e ir para a esquerda, os pontas do Remo, dificilmente eles acompanham a chegada do outro lateral do lado contrário no ataque. Eles demoram demais para reagir se o adversário muda o lado do ataque. Inclusive, em 2 gols que eles tomaram na final contra o Paysandu, o Remo fez 3-0, depois perdeu de 3-1 e ganhou pelo saldo de gols. 2 gols do Remo no primeiro tempo saíram por conta desse comportamento. O ponta demora demais para reagir ao lateral avançando, o Paysandu cruza a bola para a área e sai em 2 gols. O Rômulo é um lateral que não está atacando muito, ele está jogando muito por dentro. Só que para mim será um jogo especialmente para o Rafael Santos conseguir fazer esse tipo de movimento em fazer com que o ponta do Remo demore a reagir quando ele está atacando e aí conseguir chegar na área.
Achei que os pontas do Remo contribuem muito pouco na parte defensiva quando acontece esse tipo de movimentação. E aí eu acho que pode fazer algo, seja algo que o Cruzeiro faça diferença, não só hoje, né? Mas como na partida de volta. Ô, Gris, ontem você disse aqui que você vê um Remo jogando um futebol de uma série superior. Então, e aí eu perguntei, tá, seria um time mais perigoso que, por exemplo, o Brusque foi, você disse, pero no mucho. Você repensou isso e você continua mantendo que o Remo é menos perigoso, ou pode ser menos perigoso que o Brusque. E sobre isso que o Gomide falou, das falhas defensivas cometidas pelo Remo. O Cruzeiro tem peças e futebol para suplantar? Você acha que o Pessolano, é óbvio que vai estudar o adversário, isso é óbvio que vai. Mas estou dizendo o seguinte, o Cruzeiro tem jogadores com características para explorar essa deficiência citada pelo Gomide aqui, Gris? Buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde para todo mundo que está em casa. Eu acho que o jogo hoje vai depender muito da condição do gramado mesmo, né, Everton? De como vai se desenrolar o jogo. Eu até mostrando para o André ali fora, antes da gente vir para o ar, o jogo de estreia do Remo na Série C em casa contra o Vitória foi um jogo, assim, praticamente impraticável, né? Pela quantidade de chuva e a condição do gramado. No tempo seco, o gramado do Baenão não é dos piores, está ali na média dos gramados da Série B, principalmente ali do Campeonato Brasileiro que o Cruzeiro vai enfrentar. O problema é que é uma cidade que chove muito, né? E aí quando chove um volume maior, o gramado normalmente ele não aguenta essa pressão. Então, por exemplo, no jogo contra o Vitória foi um jogo muito prejudicado pela questão do gramado. Nenhum dos dois times conseguiu jogar. Só lá no segundo tempo, no meio do segundo tempo em diante, quando a chuva já tinha parado, que a situação melhorou um pouco mais. Ontem o Cruzeiro não conseguiu treinar por conta da chuva, né? Teve que fazer uma atividade dentro do hotel por conta da chuva. Então, eu acho que esse é um aspecto que pode impactar no que vai ser o jogo, né? Agora, em condições normais, se a gente não tiver chuva, o Cruzeiro vai enfrentar um adversário, Everton, repito o que eu disse ontem aqui, para mim, um adversário de nível de Série B, embora esteja jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, né? O Remo manteve aí boa base do ano passado e conseguiu uns reforços bem interessantes. Eu acho o Brusque um time melhor, assim, eu acho o Brusque um candidato a brigar pelo acesso, a surpreender e brigar pelo acesso nessa temporada na Série B. Mas eu vejo o Remo como um time, principalmente ofensivamente, né? Tem bons valores na parte ofensiva, né? Tem o Gedós que está retornando de contusão, pode ser titular hoje no jogo contra o Cruzeiro, ficou no banco nos últimos 4 jogos, mas pode retornar hoje. Tem o Brenner, que é um centroavante de muito bom nível mesmo. Acho que é jogador para pensar em disputar a Série A, inclusive. Acho que brigaria por posição em time de Série A. Então é um time que ofensivamente tem um pouco mais a oferecer do que, por exemplo, o próprio Brusque, né, que jogou aqui no Mineirão com desfalques importantes, o artilheiro do time, inclusive, que estava fora. Mas, enfim, Everton, é evidente que o Cruzeiro é favorito, né? Tem uma condição para conseguir se plantar no campo de ataque, dominar o adversário de alguma forma. São 2 jogos, o que facilita, né, um pouco. Sempre, para o time melhor, o ideal é ter 2 jogos pela margem. A questão é que a distância do Cruzeiro hoje para o Remo ela não é tão grande. É uma distância pequena. O Cruzeiro é favorito, mas não vejo um favoritismo largo para chegar lá e ganhar, para chegar aqui e ganhar com tranquilidade e se classificar de uma forma tranquila, não. Pode acontecer? Claro que pode, é do jogo. Mas acho que a distância é relativamente pequena entre os dois, embora o Cruzeiro tenha um favoritismo. Daqui a pouco o Gomide vai falar mais.